Expedição Bem Brasil, continuamos em terras paranaenses. Eu estou aqui no município de Guarapuava, oportunidade de falarmos de um importante elo da política de fomento à ovinocapricultura. Eu estou aqui na Prefeitura Municipal de Guarapuava, Secretaria Municipal de Agricultura, para falarmos de um programa de fomento à ovinocultura. Eu estou nessa seleta mesa com técnicos aqui da Secretaria Municipal de Agricultura, que desde já agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Eu estou aqui com o engenheiro agrônomo Hamilton Melo, também com o médico veterinário Ivan Carlos e com o médico veterinário Décio Machado. Obrigado por dedicar um tempo aí da agenda de vocês para nos receber aqui. E falando aí dessa política pública, né, como é que foi a elaboração desse projeto, a contextualização, por que de um programa de fomento à ovinocultura aqui no município? Então, inicialmente, Luciano, te parabenizar por essa expedição que está fazendo suas viagens. Obrigado, por todo o estado do Paraná, visitando criadores, visitando cabanhas, né, animais de genética, e que agora contempla uma tua visita aqui no nosso município. Então, o nosso programa de fomento à atividade de ovinocultura se deu da necessidade que um secretário de Agricultura do nosso município, oriundo da Emater, que era funcionário de lá, e da SEAB, né, do estado do Paraná, sabedor dos programas que já tinham sido feitos no passado e que tiveram sucesso em muitos locais, resolveu elaborar um projeto de fomento aqui para a nossa região. Então, a nossa região, Guarapuava, é um município extremamente tradicional na criação de ovinos. Aqui se concentrou já o maior rebanho de ovinos do estado do Paraná, com animais de grande qualidade, de alto potencial genético, e nós tínhamos aqui no passado muitas cabanhas que faziam parte da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, da ARCO, né? Todos registrados, produzindo animais de excelente genética. Então, nosso secretário veio essa possibilidade. Como já existiram no passado outros programas de fomento, resolveu colocar em prática esse programa agora, questão de 3 anos atrás, 4, para desenvolver novamente a atividade, baseado principalmente na necessidade que nós temos hoje na produção de cordeiros, de carne, né? Então, essa foi a necessidade, vendo que havia mercado para isso, com alto potencial de crescimento, com valor agregado muito bom, partiu-se para esse programa de fomento. Qual que é o público-alvo do programa? O público-alvo, basicamente, são os agricultores familiares. Então, a pessoa tem que estar credenciada junto ao Ministério da Desenvolvimento Agrário, possuir um documento chamado CAF, que é uma certidão que corrobora que ele é agricultor familiar. Então, é a característica principal do programa. A agricultura familiar é o pequeno produtor, né? Então, ali, para ser agricultor familiar, tem alguns parâmetros que amparam, né, dizendo que ele deve ter um determinado tamanho de terra, quantidade de funcionários na propriedade, a renda dele tem que ser pelo menos 51% oriunda da propriedade, da atividade rural, né? Então, esses parâmetros todos são vistos e seguidos. E, além disso, ele tem que ter uma capacitação. Ele é obrigatoriamente, primeiro, fazer uma capacitação em ovinocultura, ter instalações que são fiscalizadas pelos nossos veterinários, para ver se ele tem instalações adequadas, se ele tem sistema para alimentar esses animais que ele vai receber, né, na propriedade. Então, são várias atividades, várias exigências que o município faz para daí entregar os animais para que ele continue na atividade. O programa contempla o fornecimento de matrizes, reprodutores, ele tem dentro do programa esse escopo? Exatamente. Então, ele recebe inicialmente 30 ovelhas já, de 2 dentes a 6 dentes, a boca cheia, né? No mínimo 2 dentes, que já estão praticamente em estado para produzir, né, de reprodução. E ele recebe também um reprodutor das raças ou Texel ou Ilha de France. E esse animal tem que ser um animal registrado, oriundo de cabanha, que antigamente era o seleção ovino, hoje se chama PA, né? Que é um animal que está dentro dos padrões da área como reprodutor. Então ele é avaliado por um técnico, né? E corrobora que ele realmente é um animal que deve melhorar a qualidade dos produtos
que vão ser provenientes daquelas ovelhas. Basicamente, então, o produtor ele tem que estar enquadrado na agricultura familiar, recebe matrizes reprodutores, tem assistência técnica com acompanhamento da secretaria. Exatamente, esse é o grande diferencial, porque ele tem assistência técnica, né? Então existem muitos programas e outros, né, que não recebem uma assistência técnica efetiva. Aqui não, aqui o profissional, os veterinários fazem uma visita, pelo menos a cada 15 dias em cada propriedade, né? E cada vez que se sente a dificuldade em realizar qualquer atividade, tem um suporte. Tem um suporte técnico, né? Um suporte técnico. Além disso, nós temos outros profissionais da área de pastagem que também ajudam, que outros agrônomos, né? Que fazem essa parte, dando assistência na área de alimentação, de produção porque os animais da nossa região, queira ou não queira, e é o principal, são animais criados a pasto, né? A alimentação é o verde, né? Sim. É o pasto para aproveitar aquela qualidade dele de ruminar, de transformar o pasto em proteína e depois produzir a carne, né? Então esse que é o grande diferencial. Bom, estamos aqui com o Décio, com o Ivan, mais recentemente aqui na Secretaria de Agricultura, né? Chegaram há pouco tempo, pouco mais de um ano, é isso? Mais ou menos aqui na Secretaria? 6 meses. 6 meses? Eu estou bem fresquinhos aqui, né, Sônia? Já pegando aí Como é que vocês estão vendo aí o perfil desses produtores que vocês estão acompanhando? Como é que está esse trabalho e como é que vocês têm feito essa rotina de assistência aos produtores? Hoje nós estamos aqui na Secretaria cuidando de 2 projetos, um de bovinocultura de leite e o de ovinos, né? Então nós não estamos conseguindo fazer as visitas a cada 15 dias como seria o projeto inicial. Nós estamos levando a cada 30, 45 dias essas visitas, né? E com isso nós estamos conseguindo ver que tem produtores que têm um alto potencial em seguir em frente, e já temos produtores que futuramente nós vamos ver lá numa nova propriedade lá, onde o produtor conseguiu desenvolver, teve o início com o projeto e a partir do projeto ele está desenvolvendo, ele está evoluindo na criação. E tem produtores que entraram e saíram do projeto? Houve uma alteração? Como é que aconteceu nesse meio do caminho com o projeto? Tem alguns que percebem, digamos assim, que não tem aptidão para a atividade, né? Por mais que a gente faça esse trabalho de seleção cuidadoso, né? Às vezes a pessoa passa por alguma dificuldade, né? E acaba devolvendo os animais, mas a gente sempre está procurando outros produtores, né? Porque a demanda aqui no nosso município pela carne do cordeiro é muito grande. Então, assim, sempre tem pessoas interessadas, sempre tem uma fila. Né? O que a gente exige somente é o básico, né? Como o Hamilton comentou, das instalações, da alimentação e da documentação. Tendo tudo isso em dia, né? A pessoa pode entrar no programa e a gente percebe que muitas pessoas têm interesse, né, em participar, porque é muito vantajoso, né? É uma ajuda bem interessante para começar na atividade, e a gente tenta acompanhar, né, para que isso não ocorra, né, da pessoa desistir. Mas ao mesmo tempo que alguns desistem, a gente tem outros exemplos de sucesso de pessoas que começam a não precisar mais do nosso auxílio, né, e andar com as próprias pernas. Isso tem algum custo para o produtor? Ele tem algum compromisso de retorno? Tem compromisso, custo praticamente zero em termos de custo referente aos animais. Okay. Então a prefeitura coloca em cada propriedade dessas selecionadas 30 fêmeas, né? Como eu falei, de 2 dentes até 6 dentes, e um reprodutor macho selecionado. Então de cabanha, oriundo de cabanha, né? E que sofreu todas as inspeções pela técnicos da área. Então ele recebe 30 ovelhas e esse reprodutor, com o compromisso de, a partir do 2º ano, ele entregar 10 borregas. No outro ano mais 10, no outro ano mais 10. Então ele vai pagar para devolver animais. O reprodutor ele não tem que devolver nada, não conta, não entra na contagem. Apenas ele vai devolver 30 fêmeas para que nós possamos, nessas fêmeas, serem utilizadas em novos produtores, né, que estamos na fila no programa, esperando para ter a possibilidade de ampliar esse programa. Exatamente, para atingir mais pessoas. Hoje nós estamos vendo que tem pessoas ali que se deram muito bem na atividade, hoje já aumentaram por conta própria, o próprio rebanho deles, conseguem fazer entrega para frigorífico credenciado, fazem parte da associação, né, e cooperativa de carne. Né? Então a gente viu que
em pouquinho tempo já tem gente que se dedicou e está hoje já num patamar mais elevado nessa cadeia. Como é que vocês veem esse potencial da ovinocultura? Falando aqui de política pública, nós estamos aqui dentro de uma Secretaria Municipal de Agricultura, certamente aqui no município de Guarapuava você tem uma diversidade de atividades na agricultura e na pecuária. Como é que vocês veem o contexto da ovinocultura dentro desse cenário do município? Ela tem um grande potencial a desenvolver. Temos produtores que são aptos, que têm vontade em fazer o projeto ir em frente. Então tem um grande potencial de seguir. E é interesse da Prefeitura continuar esse fomento? Sim, continuar. Vai multiplicando o número de propriedades, né? Então a intenção justamente é essa. Nós estamos numa região altamente propícia à criação de ovinos, então já é tradicional em nosso município a atividade, né? E além dos grandes criadores, que a gente tem pessoas que têm grandes rebanhos, né? A ideia, o foco é para que essa quantidade também seja aumentada na pequena propriedade rural. Uma alternativa de renda mais para uma alternativa. Exatamente. Então a prefeitura tem vários projetos que é para aumentar a renda da propriedade. Então ele tem fruticultura, ele tem produção de leite, ele tem ovinocultura, produção de ovos, né? Então são vários projetos justamente para isso, para aumentar a renda, para que ele fique no campo, que ele não venha engrossar na cidade aquelas filas de pessoas sem qualificação profissional, né? E que acabam indo para um mercado de trabalho de segunda, terceira categoria. Queria até destacar aqui, nesse pouco tempo, espaço de tempo que eu tive a oportunidade de visitar aqui a Secretaria de Agricultura, é uma excelente equipe de profissionais, né? Aqui no Fomento, na Inspeção Municipal, né? O secretário, toda a equipe técnica, tem uma equipe muito boa, né, senhor? Aqui, uma equipe grande, uma equipe multidisciplinar, várias, né? Então nós temos engenheiro de alimentos, nós temos pessoal veterinário que trabalha com serviço de inspeção, nós temos nutricionista, para auxiliar o agricultor, o produtor, naqueles alimentos que vão para a merenda escolar, agrônomos, diversos agrônomos, veterinários também, né? Então são uma equipe muito boa de trabalhar, inclusive o pessoal novo, né? Que apesar de estarem há 6 meses, por exemplo, Décio e Ivan, mas eles são muito tempo já de formado, claro, né? Eles já têm uma experiência muito grande a campo. O importante é a campo, não é aquele que fica dentro do escritório, né? A extensão também é vocação, né? Se não tiver vocação para extensão, a coisa não anda, né? E esse perfil do produtor que vocês assistem, recebe bem assistência, tem aplicado aquilo que vocês recomendam? Vocês têm alguma dificuldade? Que desafios vocês entendem aí desse trabalho que vocês estão fazendo aqui? Quais são os principais desafios? Eu acredito que a maior parte acaba acatando, né, muitas das nossas indicações, né? E a gente percebe que esses que são mais flexíveis a ouvir a opinião do técnico têm tido mais sucesso, né, no empreendimento, né? E eu acho que um diferencial que a gente tem na região, como o Hamilton comentou, é o histórico que a cidade já tem na produção, né, de ovinos, e acho que isso tem facilitado um pouco, né? Então, principalmente para aqueles que estão começando a atividade agora, então eu acho que às vezes ainda é mais fácil eles ouvir a nossa indicação, para eles terem mais desejo ainda de aprender, né? E tem sido bem interessante, né, ver que eles têm, né, colhido o resultado, né, dessas indicações, né? Isso é muito importante, né? Ver que o nosso trabalho está dando resultado lá na cadeia, né? Uma coisa que chama atenção no estado do Paraná, nessas visitas que eu tenho feito aqui por esse tempo que a gente tem passado, particularmente 3 coisas que me chamam a atenção aqui no estado do Paraná. Tive esse passagem apaixonado pelo estado do Paraná, né? Um estado fantástico, é outro país dentro do Brasil, e eu costumo dizer sobre que nós estamos mostrando o Brasil que o Brasil não conhece, né? Porque é o fato, e parabéns aqui aos paranaenses pelo estado que tem, né? Por aqui a gente está vendo aqui a pujança econômica e a capacidade que o estado tem de produção, em especial na agropecuária brasileira. Mas o que me chama a atenção, 3 pontos aqui que me chamam a atenção. Primeiro, vocês têm um potencial de produção de volumoso do período do inverno, né? Culturas aí de aveia, culturas de azevém, e esse produtor não só tem a possibilidade de ter essa produção de culturas de inverno, como inclusive utilizar parte dessa produção para transformar em silagem, pré-secado, em outras formas de armazenagem desse volumoso
em períodos aí de vazio forrageiro. Então tem essa condição, né, o inverno aqui ele é mais farto do que em outras regiões, em que o inverno é mais rigoroso, mais seco, etc. A outra questão que me chama a atenção do Estado é a organização do Estado, né? Associações, cooperativas, as políticas públicas. O produtor tem um espírito cooperativista e associativista, o que facilita muito o trabalho. E também uma outra coisa interessante é a localização geográfica do Estado, né? Quer dizer, já tem um consumo do paranaense, um hábito de alimento de consumir cordeiro. Localização geográfica em relação aqui a São Paulo, ao Rio de Janeiro, o Porto, né, está aí na porta. Se pensarmos em exportação, que nós nem estamos falando aí de exportação, mas tem uma logística, a logística do Estado é boa. Como é que vocês veem essas condições, né, para fomentar dentro do programa da ovinocultura e dentro do trabalho que vocês estão fazendo aqui no Estado? Eu acho que são as condições que o produtor da nossa região tem são muito grandes. Então, além de né, você falou tudo, mercado consumidor. Nós temos um mercado consumidor na região de Foz do Iguaçu, com os árabes, de carcaças, muito grande. Nós temos o mercado de Londrina, já pegando o norte do Paraná, região de Curitiba, né? Então são grandes concentrações de pessoas e que são ávidas por carne de cordeiro, carne de qualidade. Sim, não é aquela ovelha descarte que antigamente o pessoal tinha mania de abater e acabava desagradando o consumidor. Claro, né? Hoje não, hoje tem. Já estão, o consumidor está exigente. Se ele vai lá e vê um pernil de cordeiro com 6 quilos, ele sabe que aquilo nunca foi um cordeiro, aquilo já é um animal velho, né? Mas o potencial, então, é muito grande em relação a isso. E a tradição do nosso município é muito importante, na atividade, sabe? Eu acho isso muito importante. A Ovinopar, que é a Associação Paranaense de Criadores de Ovinos, foi criada aqui em Guarapuava em 1980. Então, ela já existe desde essa época, congregando todos os criadores, procurando ações governamentais, inclusive, procurando recursos para melhorar a atividade. Durante muito tempo, o Ovinopar fez a aquisição da lã, comentando, né, em off, a Ovinopar comercializava a lã de todo o estado do Paraná, que vinham para a sede do Ovinopar em Guarapuava através dos núcleos de criadores. Então nós tínhamos núcleos em Prudentópolis, Pato Branco, Francisco Beltrão, Londrina, Maringá, em todas as regiões do estado, núcleos de criadores. Então a Ovinopar congregava tudo isso, continua congregando os criadores, né? Então isso é muito importante também. Além disso, procuram, junto aos órgãos governamentais, estabelecer programas. Hoje nós temos o Cordeiro do Paraná, que né, graças a essas atividades, nós tivemos no passado, na SEAB, um programa de reestruturação da cadeia produtiva de ovinos, também tudo baseado naquilo que o produtor, os associados reivindicaram, né? Então, é uma atividade altamente viável para nós, né? Altamente viável. Questão da alimentação. Então, o principal entrave é a alimentação no inverno, né? E nós, aqui na nossa região, nós temos uma disponibilidade muito grande. Fartura de alimentos. Fartura, de qualidade. Sobra alimentos no inverno, né? Então, com isso, alguns já fazem silagem, outros fazem feno, né? Aproveitando a sobra desse material. E o restante fica na cobertura do terreno, que é muito importante, né? Então, isso ali acaba diminuindo o custo da produção e dando mais renda para o produtor, né? Ele acaba vendendo a carne por um preço que o custo dela foi bem menor. Nós temos uma avenida de 6 pistas para trabalhar aí, né, nesse cenário da agricultura, né? Bom, melhor do que falar efetivamente do programa, temos a oportunidade de conhecer o programa. Nós vamos ter a oportunidade agora de ter a companhia aqui dos veterinários Décio e Ivan. Nós vamos a campo para visitar um produtor do projeto, é isso? Vamos lá para conhecer esse trabalho? Então nós vamos a campo para você ter uma ideia como funciona o fomento à ovinocultura aqui da Prefeitura Municipal de Guarapuava, na Secretaria Municipal de Agricultura. Bora lá! Em 25 de outubro de 1980, nascia em Guarapuava a Ovinopar, Associação Paranaense de Criadores de Ovinos, um movimento de união criado por produtores visionários que enfrentavam grandes desafios, dificuldades na comercialização da lã e da carne, falta de assistência técnica e ausência de políticas voltadas ao setor. Com iniciativas como o Ranking Paranaense de Criadores e o Projeto Cordeiro Paraná, em parceria com o IDR,
A Ovinopar promove inovação, valorização, intercâmbio técnico e abre caminhos reais para pequenos e médios produtores. Somos movidos por uma missão: contribuir com o sucesso dos nossos associados, gerar valor sustentável e tornar a ovinocultura paranaense referência nacional e internacional. E é com esse espírito que seguimos em frente, lado a lado, escrevendo os próximos capítulos da nossa história. Ovinopar, fortalecendo a ovinocultura no Paraná. Nosso trabalho aqui na Secretaria de Agricultura, então, é de assistência técnica aos produtores do projeto de ovinos. A gente dá orientações gerais em relação ao manejo sanitário, em relação ao manejo alimentar, né? Aqui a gente vê, por exemplo, que os cordeiros estão no CRIP, e como a gente pode perceber o desenvolvimento que a gente tem acompanhado também. A gente sempre faz acompanhamento do score dos animais, a gente faz acompanhamento do FAMACHA para ver se é necessário também a vermifugação, né? E é esse o nosso papel aqui, né, junto à Secretaria, para tentar ajudar esses produtores na produção de ovinos. Dentro do programa de fomento é estar par e passo junto ao produtor, assistência técnica e o fomento, de fato, para a atividade acontecer, né? Sim, isso mesmo. Hoje, como é que tem sido essa dinâmica de vocês junto às propriedades? Existe uma rotina de visita? Existe um calendário de visitas? Como é que funciona nessa? Nós procuramos fazer as visitas a cada de 30 a 45 dias. Feita uma visita. Algumas delas nós fazemos a verificação de FAMACHA, score corporal, para passar as orientações quanto à vermifugação, né? e a alimentação dos animais. E depende da demanda do produtor e da época do ano, você tem um tema específico, alguma atividade mais específica por momento da atividade, né? Por exemplo, agora para aparição foi feito um dia de campo, onde foi ensinado os produtores a colocação de brinco, a cura de umbigo, a parte de vacinação. Foi feito esse trabalho junto com os produtores. Ô Paulo, como é que tem sido esse acompanhamento para o dia a dia da atividade aí? Contribui bastante isso? Contribui, ajuda bastante, na verdade, no manejo, né? Ainda mais quando a gente está iniciando, né? A gente não tem muita noção de como é feito cada coisa. Até a questão do CRIP, né? Foi algo que foi apresentado e a gente viu que é muito importante, deu muito resultado. Sem o CRIP, eu acho que a parte igual você comentou do acabamento não seria igual, sabe? E isso tudo foi resultado aí desse trabalho de orientação e acompanhamento da prefeitura junto com vocês aqui. Bom, agora a gente vai começar com a brincagem. Esse cordeiro aqui ele já está com 2 dias. E a brincagem aqui é bem simples. A gente procura no meio da nervura, onde não tenha nada que possa pegar algum nervo. Apoia bem e faz a brincagem. E esse brinco aqui é o que vai ajudar nós a não perder. Todo o histórico do cordeiro, né? Todo o histórico dele, da partir de hoje. Abate, a informação está aí. A partir de hoje ele tem um CPF aqui dentro e a gente sabe o que ele está aprontando aqui. Eu tenho a oportunidade realmente de fazer todo o sistema de monitoramento, né? Aí a gente coloca 2 brincos pelo seguinte: eles são muito levados. Acaba perdendo um brinco, você tem outro. Se não perder um, você tem outro. Você não perde a informação. Isso, você não corre o risco de perder a numeração dele. Camila, no caso, esse cordeiro está com 2 dias. Essa é a dinâmica, que até os 2 dias deixa com a mãe, faz cura de umbigo. Como é que são os procedimentos aí, os cuidados com o recém-nascido? O que vocês têm trabalhado? Quando ele nasce, né, normal, porque em alguns casos a gente teve que intervir, né, de dar 40 a 1 hora para a ovelha criar, 40 minutos pelo máximo. Não conseguiu criar, a gente ajuda ela, né, nasceu, a gente deixa um pouquinho o cordeiro com a mãe, para ter aquela relação, né, a mãe lambe lá, a gente já pega por umbigo, dá um pouquinho, a gente dá um dia para colocar o brinco, que dá dó, né, deixa a mãe aproveitar um pouquinho o neném. A gente coloca o brinco, aí tem a caudectomia, que é feito com 3 dias, né, nas fêmeas. Tá. Né, como ele é machinho, não precisa, vai para abate e não faz a caudectomia, só a fêmea que tem feito, né? Exatamente. Cura de umbigo também ao nascimento, você tem feito com procedimento também? No nascimento. Nasceu, a gente já vai ali no umbigo e faz a cura.
Recém-nascido, então, cuidados, cura de umbigo, caudectomia, colocar brinco, monitorar a mamada do colostro. Isso. É Os importante. 3 primeiros dias é primordial, tem que cuidar. E a partir de que idade vai o cordeiro e mãe pro pasto? A partir do momento que a gente deu os 3 dias ali, a gente vai nutrindo a mãe com ração, até a gente coloca ela depois das outras saírem. A gente vai, leva o cordeiro, coloca elas no pasto e ela já consegue pastar ali, mas a gente entra com a ração junto para poder dar uma nutrida, que ela sofre. Mas a partir entre 4 e 5 dias, cordeiro e mãe já está indo pro pasto normalmente. Já vai. Vai aí até o desmame, efetivamente. Até o desmame. Então, cuidado com o recém-nascido aqui na Cabanha Ferreira, os cuidados do nascimento ao abate. O sistema de produção que vocês têm adotado aqui na propriedade é um sistema extensivo. Os animais 100% a campo. Sempre solta campo. Como é que é o manejo? Explica um pouco pra gente desse dia a dia dos animais aqui na propriedade. Bom, a gente chega aqui lá pelas 7, 7h30, a gente já começa. A gente dá uma olhada nelas, vê como é que tá. E assim que tiver tudo certinho, a gente recolhe todas elas no aprisco e colocamos elas no brete. Essa semana mesmo, a gente está começando a fazer o casqueamento. Ok. Estamos casqueando todas elas. Até, digamos, das 8 até as 10, que é o horário que a gente começa a querer soltar elas, que é o horário que elas são mais tranquilas. A gente vai casqueando, vendo alguma coisa, fazendo uma limpeza. É o horário que vocês têm aí nesse período da manhã até antes de soltar e revisar o rebanho da modo geral. Revisar tudo ali, ver alguma coisa que está acontecendo e dar essa Uma vez olhadinha. por mês é feita a famacha no inverno, né? Uhum. Se for verão, você faz a cada 15 dias, Cada né? 15 dias. Tem uma rotina de fato de manejo com os Tem animais. Né? Tem uma rotina. Na parte da nutrição, os animais vão a campo o dia todo, voltam para esse espaço para aprender à tarde. Com qual objetivo? Como é que é esse manejo que vocês fazem aqui? Bom, primeiro é questão de predador. A gente não deixa solto por esse medo, né? Cachorro, pode ser até a onça. Então a gente fecha, deixa eles aqui no lugar com a vontade que eles têm daí. Portanto, os cordeiros, né? Por causa do CRIP, eles ficam remoendo. Aqui é o lugar deles remoer e ficar tomando água, ficar mais tranquilo. E a oportunidade que vocês têm também de fazer as observações, né, Camilo? Como você Isso. comentava, o dia a dia é o famoso olho do touro que engorda a boiada, né? Uhum. Tá aqui acompanhando, vendo o que está acontecendo com o E rebanho. quando eles entram aqui, elas entram aqui dentro, elas têm acesso ao sal no coxo, né? Isso. Água. Então, à noite elas passam comendo solzinho, tomando uma aguinha e descansando, né? Claro, claro. Bom, nós vamos ver os animais agora que estão indo a campo, não é isso? Os animais estão Isso. dentro da rotina. Beleza. Bora lá para a gente entender esse manejo aqui da nutrição com os animais a campo, aqui na Cabanha Ferreira, aqui no município de Guarapuava. Como é que tem sido a estratégia de vocês aqui no que diz respeito à volumose, né? O seu sistema é um sistema extensivo, como é que você tem trabalhado aí o planejamento alimentar dos animais? Bom, agora no inverno é a melhor época aqui pra gente. A gente tem área de lavoura, dá uns 20 alqueires que temos de azevém. E você pode ver que elas estão andando e procurando um lugar bom para pastejo, sabe? Elas ficam aqui em torno de 3 a 4 meses. A partir de março, que é terminada a colheita da soja, elas entram depois de uns 30 dias, 40 dias, elas já começam a vir e aproveitar a melhor época que a gente proporciona aqui, né? A disponibilidade de alimento em quantidade e qualidade, né? Você tem trabalhado basicamente com azevém, também tem trabalhado com aveia, você tem feito estratégia? Agora a gente está preparando um pouco mais de aveia. Esse piquete aqui de 3 hectares a gente está formando ele de novo. Tem outro piquete que a gente está tentando fazer uma pastagem o ano inteiro, que é atípico. Tá devagar, porque a geada esse ano foi complicada, mas a gente vai insistir um pouco mais. Eu acho que vai dar certo. A ideia então é você ter essas áreas específicas da cultura de inverno e cultura de verão, tendo
forrageiro disponível aqui. Forrageiro disponível. Você tem também estratégia com silagem aqui, João Paulo? Você tem trabalhado silagem? Tem a silagem. A gente optou pela capinha sul, que é a silagem que a gente achou hoje mais em conta. O custo dela é só para você plantar no começo. E depois é só cuidar, fazer um manejo. Atenção mesmo. Toda atenção. E a gente preparou até um pedaço ali para trás, que é o que a gente vai apostar agora nas fichas. E a estratégia é você utilizar a silagem no vazio forrageiro. A transição das culturas, ter silagem disponível. E a silagem disponível. Perfeito. Então, planejamento forrageiro, aqui na Cabanha Ferreira, município de Guarapuava, alimentação em quantidade e qualidade, o ano todo por rebanho. Ivan, Décio, nós estamos aqui na propriedade do João Paulo da Camila, uma das propriedades assistidas por vocês dentro desse programa de fomento da Prefeitura. E a oportunidade que a gente está vendo aqui, entre várias atividades que eles desenvolvem de forma bastante técnica, planejamento forrageiro com uma preocupação. Nós estamos vendo aqui a área de azevém, essa área que nós estamos aqui implantando aveia, tem a área de tifton, tem a estratégia da capineira. Como é que tem sido para vocês essas propriedades que vocês acompanham? Como é que tem sido o perfil desse produtor fazendo esse planejamento? Essa é uma das maiores dificuldades que a gente encontra, né, de a gente explicar a importância para o produtor, fazer um planejamento forrageiro para evitar aqueles períodos em que os animais acabam não tendo alimentação, né, porque não foi feito um planejamento forrageiro adequado, né? Então a gente tem orientado os produtores, né, no que plantar, né, como eles podem fazer isso para que evite ao máximo até esse período em que os animais acabam perdendo muito peso por falta da alimentação adequada. Muitas vezes aquele famoso efeito sanfona, né? Você engorda, emagrece, o que é ruim para o rebanho, né? E principalmente para a eficiência da propriedade. E com a parte das pastagens perenes, né, nós estamos tentando fazer um trabalho para diminuir custos, né? Que a pastagem anual sempre tem um custo mais elevado. Né? Uhum. Então nós estamos tentando ver se a pastagem perene nós conseguimos implantar para reduzir esse custo para o produtor, para futuramente ter um pouquinho mais de lucro. E o que vocês estão pensando em termos de estratégia? Que variedades forrageiras escolher para essas áreas de pastagem perene? Está sendo trabalhado o tifton e o curumim, com pastagem perene, para trabalhar aqui na região de Guarapuava. Responde às condições de clima aqui, essas duas espécies são as que vão ter melhor resultado aí, na opinião de vocês. Nós acreditamos que vai ter melhor resultado. Já tem algumas propriedades que já trabalham com ela, né? Então já consegue fazer esse manejo. Como o Ivan comentou aqui, o importante é não faltar comida, né? Não pode faltar comida. Isso aqui é o fundamental, né? O ano todo, né? O planejamento forrageiro para que a atividade tenha realmente eficiência, principalmente no planejamento baixo custo, aproveitando a eficiência do ruminante e a ovelha, que tem essa capacidade de transformar a fibra em carne. Bom, essa é a nossa área de capinha sul. A gente iniciou com ela o ano passado nesse pedaço, um pedaço pequeno que a gente conseguiu as mudas. Aí esse ano a gente separou, muda tudo e implantou nessa parte. Dá pra ver que ele tá meio queimado pela questão da geada que tá sendo forte esse ano. Foi bem mais intenso, né? Foi mais intenso. E aqui você pode ver, ele, como por ser o primeiro ano, ele não tá ainda muito, não tem muita, né, enraizamento, mas ele tá entre 20 e 22 dias, mais ou menos ainda desse porte, por causa da geada que pegou ele e atrasou. Ele foi plantar e a geada, embora tivesse chuva, mas a geada veio castigando. A geada castigou bem ele, tava... A expectativa é agora, no período do verão, ele vir com desenvolvimento aí. Isso, ele desenvolver e a gente conseguir ensilar ele, colocar tudo no buraco daí. Essa área aqui você vai fazer também uma área de muda, eventualmente, para ampliar, se necessário, poder utilizar para fazer novas áreas. Isso, a ideia é ampliar. Aqui vai ser a nossa, digamos, a nossa quase que a salvação em épocas de que falte, ou que você tá entre o pasto e a aveia, né? Aí você tem uma forma de nutrir as ovelhas de novo. Realmente tendo planejamento para não deixar faltar alimento. Né? Para não faltar. Bom, João Paulo, Camila, como é que foi essa história da ovinocultura na vida de vocês, né? Começou quando, por quê? Vocês já tinham aí o hábito da atividade da ovinocultura? Já estava no dia a dia de vocês? Tava longe disso. Tá longe. É mesmo? Para começar, eu e minha esposa, a gente estava morando em Guarapuava, na cidade. Morava na cidade. Eu estava trabalhando fazendo entrega, com moto. Mas daí bem no fim, nesse meio termo aí, eu sofri 3 acidentes. De moto? De moto. É mesmo? Um eu sofri na Palmeirinha, o cara me bateu,
No outro dia, sofri outro. E no outro dia, daí eu fui dentro de Guarapuava, o cara falou preferencial e me bateu. Falei, vixe, eu acho que esse negócio aqui não é pra mim, não. Falei, e meu pai já tava morando aqui, aí a gente resolveu vir. E nessa época eu cursava matemática na cidade, né? Ah, é? Eu falei, vamos esperar então terminar a faculdade, pelo menos, né? Tá. Daí a gente vai. E daí a gente começou a vir pra cá, vinha, ficava um dia, voltava, porque eu nunca tive, minha família nunca teve sítio nem nada, né? Só cidade. Então pra mim isso aqui era coisa do outro mundo, né? Vinha pra passear. Só pra passear. Né? No primeiro momento. Não. Passava na sua cabeça, vir morar e atividade? Deus o livre. E aos pouquinhos que foi vindo. Aí comecei uma semana, 2 semanas, até que Resolvemos ficar, né? fiquemos. E como é que foi essa decisão de vir para a propriedade? Como é que surgiu essa ideia de vir para a propriedade? Falar a verdade, a gente foi que nem eu entrei lá, fiquei uns dias parado. O pai começou a precisar de ajuda, né? Falou, eu tô com ideia de mexer com a lavoura e tinha bastante serviço, ele sozinho. Falei, então eu vou ir. Aí que a gente foi vindo. Foi vindo, ajudava ele durante o dia e ia embora. Aí um dia a gente veio, ficou um pouco mais cansado, falou, vamos ficar. Aí foi ficando. E quando a gente viu, a gente já tava, né? Já estava envolvido e mexendo todo dia. Camila já foi olhando bem a volta do pé, acabou. Esse negócio tá inspirando aí. 2 dias, uma semana. Tô ficando muito. Foi ficando bastante. E a atividade da ovinocultura, como é que ela veio? Quer dizer, você veio inicialmente para trabalhar as lavouras de soja, de milho. E aí como é que veio a ovinocultura? Ela surgiu que meu pai já tinha. Ele tinha na época a Santa Inês pro gasto, sabe? Ele gosta de comer a carne pro gasto. Aí beleza, a gente não cuidava muito delas ali, ficava aqui, dava uma olhada e tudo mais. Aí bem no fim, a soja começou a dar para trás, começou a não dar rentabilidade. E a gente começou a pensar em alguma coisa pra gente poder, digamos, desvincular da renda principal. Ok, que era a soja. Tem mais uma alternativa. Tem mais uma alternativa para que eu e ela pudesse ficar aqui no sítio. Porque o sítio só estava mantendo os meus pais. Sim. E nisso eu estava na cidade, eu nem lembro com quem que eu estava conversando e passou um pessoal falando de um projeto de ovinos. Eu falei, oi, ovinos? Eu falei, meu pai já mexe, eu falei, eu vou dar uma olhada. Fui lá, conversei com o pessoal. Isso é um projeto da prefeitura? Da prefeitura, foi da prefeitura. Aí cheguei lá, conversei, eles falaram que eu vim fazer uma visita. Falei, beleza, né? E continuei a vida normal. Falei, e no fim, um dia eles vieram. Olharam tudo, falaram, viram que a gente já tinha o aprisco pequeno. Falaram, você vai ter que aumentar, porque são 30 ovelhas. Eu falei, não, então, beleza. Só que me falaram que ia demorar mais ou menos 1 ano, porque já tinha muita gente na espera. E eu falei, nossa, 1 ano, né? O que não vamos fazer, né? Falei, vou ter que voltar pra cidade, não tem jeito. E bem no fim, passou 1, 2 meses, me ligaram. Falou, João Paulo, um rapaz desistiu aqui, se você quiser, é a hora. As ovelhas já estão para chegar semana que vem. Falei pro pai, e agora? Vamos mexer. A gente pegou ali, começou a mexer, fez um aprisco um pouco maior, mexeu rapidinho. Para poder receber esses animais. Para poder receber. Começou com quantas fêmeas? Quantas matrizes foi o início aí dessa jornada? Nós foi 30 fêmeas. 30 fêmeas. E como é que foi esse desafio? O que vocês viram de desafio para vocês dois nessa implantação? Né? Que desafio, se é que houver, que desafios vocês tiveram mais dificuldade nesse manejo, na implantação? Olha, teve aí um sofrimento bem grande, principalmente porque nunca teve contato com o bicho, né? Aí a gente pegou elas um pouquinho antes até de fazer o curso. Como veio correndo, não tinha se preparado para curso nem nada. Daí chegou aqui, aí apareceu a tal da papeira, nós não sabia nem o que era papeira, aí a gente foi estudando. Estudando, né? Final de semana a gente pegava internet, né? Estudava, e livro, e a gente foi indo perguntando para veterinário, e curso, Mas no início foi a papeira, né? Foi a papeira que... O manejo da verminose foi o maior desafio. Nossa, foi o... Porque o seu sistema de produção aqui é um sistema totalmente a campo, né? Não vamos ter oportunidade daqui a pouco de falar nisso. Então esse foi o desafio, a verminose veio junto, né? Veio junto. Assim que chegou, ela já... E como é que foi para vocês esse desenho que a prefeitura teve de ter, né, o fornecimento das matrizes, que é um investimento a menos que o produtor tem que ter na compra dos animais, ter o acompanhamento, assistência técnica, e dentro de um modelo que vocês estão fazendo aqui, já ter também parceiros comerciais para comercialização do cordeiro.
Como é que vocês veem isso para tomada de decisão para entrar na ovinocultura? Isso, pra falar a verdade, foi importante. Porque quando a gente estava com a Santa Inês, a gente não tinha comércio. O comércio que tinha era pouco, não tinha preço. E a gente queria, né? Queria que o negócio desenvolvesse. Aí o projeto, ele tem o contrato com a Aliança, a Cooper Aliança, que foi a virada, sabe? Para nós, assim, falou, não, a gente vai produzir e tem para quem entregar. Isso... Que é muitas vezes o gargalo do produtor, né? Saber para quem vender, né? Para quem vender. Porque particular você vende, mas é mais difícil, tem que ir atrás, é complicado. E quando você começa a ter escala, uma coisa é você vender 1, 2, 3, agora você começa a ter 40, 50 para entregar, muda o cenário. Nossa, daí muda demais. Então, para nós, assim, a questão do projeto, quando veio com esse contrato, a gente agarrou. Falou, é agora. Vocês saíram de uma raça de pelo, né? Uma raça que não é a raça de lã. Hoje vocês estão aí com o Texel Ile de France, né? Que está dentro desse escopo do projeto. Como é que foi também essa mudança do rebanho? Ou praticamente quando vocês começaram com a atividade, vocês já começaram com o rebanho lanado? Não, a gente começou ainda ajudando com Santa Inês. E é totalmente diferente. Totalmente. A Santa Inês ela é uma raça mais rústica, né? Então a gente sentiu bastante. Foi um desafio para nós se acostumar com a Texel e a Ile, porque elas são mais sensíveis, né? Tá. E esse manejo também, falando em manejo reprodutivo, sazonalidade de cio, tosquia, quer dizer, já entram outras atividades que estão intrínsecas à raça que vocês escolheram. Como é que está sendo para você essa adaptação? Agora tá indo bem. Mas no começo, até a gente entender que não podia deixar o macho à vontade, ele com elas que né, tinha a época certa, até para você fazer questão de lote, foi mais complicado, até entrar na cabeça. Até você ver que não é aquilo lá, sabe, deixar à vontade, não. Você tem que se preparar. Para cada espécie tem, de fato, um manejo diferente. Tem. E falou, a única coisa que parece diferença é só a lã, mas não é. Não é. E para se dar bem, você precisa se adaptar, né? Claro, sem dúvida. E vocês têm feito, a gente vai ter essa oportunidade de conhecer aqui o projeto, vocês têm todo um manejo, que vocês já estão trabalhando a dinâmica, tem tido aí também o planejamento forrageiro. Esse acompanhamento técnico da prefeitura tem feito essa diferença para vocês? Tem bastante, ainda mais quando você não tem uma certa noção, né? Eles chegam com muita informação, assim, que é muito importante, até na questão de pastagem, o que colocar, o que fazer, a época certa da estação de monta. Eles, como a gente se adaptou às ovelhas, eles se adaptaram à nossa realidade, sabe? Que foi muito importante. E eles sempre estão junto de nós, né? Qualquer necessidade, qualquer pergunta, enfim, mandam uma mensagem. Se eles não podem vir, eles entram, eles mandam, né, dando uma assistência. Independente da visita em loco, tem também esse contato que vai tirando dúvida, e tem uma rotina de visita e também tem esse contato, né? Tem a rotina. Eventos também, dia de campo, palestra, dia de campo, tem tido esse tipo de atividade também? Vocês têm participado? Tem. Até a última foi junto com a Cooper Aliança, que entregou também o curso, sobre a questão dos cordeiros. Nascimento, manejo, os cuidados principais. Né? A parte de brinco, o porquê, o motivo da importância. Tudo ali eles estavam mostrando, sabe? E foi, graças à prefeitura, que o projeto que chamou ali eles. Vários atores, cada qual trabalhando no seu tempo ali, né? Produção de cordeiro, né? Vocês têm tido bastante eficiência aí de ter cordeiro precoce de qualidade, né? Como é que está usando o nosso mineirês, onde que eu tô, para onde que eu vou, né? Como é que está esse horizonte de tempo? Hoje vocês estão com quantas matrizes? Tem intenção de aumentar a matriz? Vai chegar em que patamar? Qual que é a ideia de vocês aí na atividade? A intenção é aumentar. Hoje a gente está com 99 matrizes. Começou com aquelas 30 e foi segurando e se preparando. Quanto tempo do início até hoje? A gente pegou... Não dá 2 anos. Não dá 2 anos, o crescimento foi bom. Vocês já estão com a ovinocultura na veia, né? Já tá pensando 24 horas aí, né? Estamos vindo forte ali. Vindo preparado, sabe? E a ideia é aumentar. Até esse ano, se tudo der certo, a gente quer ver se segura mais no mínimo umas 30 matrizes. Segurando as borreiras na própria, fazendo a seleção aqui, né? Fazendo a seleção, ver qual que tá indo bem e tentar segurar. Aumentar elas o quanto a gente tiver de pastagem, se a gente tiver uma pastagem e o barracão, aí a gente
vai crescendo ela crescer com planejamento junto. com né? planejamento. Tendo estrutura, tendo alimentação principalmente e o manejo para você. Que nem o barracão não precisa ser aquele barracão assim, o mais, digamos, o mais preparado possível, assim. Mas fazer um barracãozinho, uma cobertura bem caprichadinha. Ele É tem o que mínimo ser necessário. funcional, Funcional. A gente costuma sempre falar, Camila, que nós temos que ter 3 pilares na instalação, né? Custo, né? Economicidade, durabilidade e funcionalidade, né? Tem que ser funcional, né? Então, importa a forma, o material, como você vai fazer. Quer dizer, você pode fazer simples, mas que seja funcional e dê resultado, que é o que mais importa. Que é Né? o que mais importa. E assim, Atividade da Vinocultura veio para ficar na atividade? Veio para ficar com vocês? Com certeza. veio, É. já ficou, já. Já ficou? Agora não sai mais tão fácil. Não. Como é que vocês estão vendo essa rentabilidade, né? Você, a matemática aí agora Ali funcionando, é com né? Você está acompanhando para e passo aí. Eu vi que você, na conversa que a gente teve aqui, nesse bate-papo, vocês estão levando a coisa na ponta do lápis, né? Pontuar sempre. A gente tem um caderno aqui que fica no aprisco, né? Uhum. E um caderno lá em casa. E também tem planilhas, né? Tá. É tudo bem certinho. Porque, como dizem, né, os dados não mentem, né? Não é? Exatamente. E aí, como é que tem sido para vocês aí pensar nesse horizonte de crescimento e na ponta do lápis? A rentabilidade tem sido interessante? Tem tido dá para dizer que a atividade é uma atividade que é econômica para a propriedade, gera renda? Gera renda. Ela hoje, assim, colocando tudo ali no caderno, a gente tá vendo o que a gente gasta de ração, o que cada ovelha a gente gasta com medicamento, e a gente tá vendo que tá sobrando. Sobra bem, uma quantia boa. Até a gente conseguiu fazer a nossa casa ali, metade dela ali, com a questão das ovelhas. A questão agora é a escala, né? O volume que faz a diferença. Exatamente. Né? A rentabilidade por animal é boa. Agora é a escala que vai fazer a diferença. Né? Agora é a questão de aumentar. Quanto mais, você vai vendo mais resultado delas aí. Fantástico. Uma oportunidade que a gente está tendo de conhecer esse projeto aqui da Prefeitura Municipal de Guarapuava, Secretaria Municipal de Agricultura, Fomento à Ovinocultura, vendo em loco, aqui na Cabanha Ferreira, com o casal João Paulo e Camila, os resultados desse projeto do Fomento à Ovinocultura, geração de renda e emprego aqui no município de Guarapuava. O que faz você feliz? Reunir a família nos finais de semana? Um almoço de negócios? Um jantar romântico? Um happy hour com os amigos? Um passeio de barco? Tanto faz. Para nós, a felicidade é poder estar presente em todos estes e muitos outros momentos do seu dia a dia. Bem-vindos a Rei dos Cordeiros. Uma empresa familiar, sólida, especializada em ovinos, empenhada em elevar o nível dos produtos no mercado. Somos líderes em distribuição de carne ovina no Brasil. Estamos habilitados a exportar para Omã, Kuwait, Japão e toda a América do Sul. Com logística própria, comprometidos com qualidade e com excelência, levando a você e sua família os melhores produtos do mercado. Sempre à frente, procuramos melhorar cada vez mais nossos processos e nossa qualidade. Hoje contabilizamos um abate mensal de 20 mil animais. Recentemente expandimos nossos horizontes com o abate no Uruguai, visando um crescimento exponencial para os próximos anos. O Rei dos Cordeiros possui abate com certificação halal, regulados pelo Centro Islâmico do Uruguai. Viu só? Com todas essas qualidades, você pode ficar tranquilo na hora de consumir. Rei dos Cordeiros, o melhor sabor do campo na sua mesa. Bom, continuamos aqui na Prefeitura Municipal de Guarapuava, na Secretaria Municipal de Agricultura. Oportunidade que nós vamos ter agora de conversar também com o nosso secretário de Agricultura. Obrigado, secretário, pela oportunidade, por dedicar o tempo da sua agenda para conversarmos. Continuamos aqui com os médicos veterinários Ivan e Décio, também com o engenheiro agrônomo Hamilton. Sou também médico veterinário, né? Atuante aí também na atividade. Veja que essa mesa está bastante seleta de técnicos aqui, né, e profissionais que, diga-se de passagem, já atuaram com a ovinocultura e têm atuado com a ovinocultura aqui no estado do Paraná. Secretário, inicialmente eu queria parabenizar a iniciativa
do município, na prefeitura, em seu nome, parabenizar o Executivo Municipal pela iniciativa do fomento à ovinocultura, por dar a oportunidade ao produtor de entender, né, que a política pública ela tem essa capacidade de fomentar, de movimentar e principalmente de ter uma engrenagem aí a mais, né, fomentando a ovinocultura aqui no estado. Eu queria, nessa segunda fase, nessa segunda conversa nossa aqui, falar um pouco exatamente do contexto do município de Guarapuava e do contexto do estado do Paraná na ovinocultura. Então, o contexto do município de Guarapuava, tradicionalmente, né, é um município que sempre teve o principal rebanho do estado do Paraná, ficou localizado aqui em Guarapuava. A ovinocultura faz parte da própria formação do município, né? Desde a colonização da nossa região, a ovinocultura sempre fez parte, né? Inicialmente com raças laneiras, né? E hoje com uma ovinocultura de corte bastante especializada. Há mais de 30, 40 anos que nós temos grandes rebanhos, importantes rebanhos, principalmente das raças Texel e de France. Então, a gente vem trabalhando já há muitos anos nessa vocação que Guarapuava tem para trabalhar com ovinocultura. Então, ovinocultura faz parte da vocação da atividade econômica agropecuária de Guarapuava, sabe? E faz parte da tradição também, né? Durante muitos anos a gente abrigou assim, a sede da Ovinopar, sabe? Guarapuava sempre teve uma representação grande, importante nas grandes feiras do Paraná e do Brasil, que nem antigamente na Exputiba, na exposição de outono, depois na exposição de Londrina, mais recente, e todos os anos leva representantes na feira de esteio, sempre trazendo importantes premiações para os cabanheiros que atuam em Guarapuava. Então, além do rebanho comercial, nós também temos um rebanho de elite, sabe, bastante importante aqui na região e há muitos anos. Não são produtores aventureiros, digamos assim, novos, né, recentes. São produtores que estão aí há muitos anos melhorando seus rebanhos e povoando outras regiões. Aqui de Guarapuava saiu muito produto bom para povoar os rebanhos do Mato Grosso do Sul, do interior de São Paulo, especialmente nessas raças, né, que a gente vem comentando com vocês aí, no Texel e no Ile de France, também no Hampshire Down. O Colégio Agrícola teve um rebanho de excelência, entendeu, nessa raça em Hampshire Down, sabe? Então a gente tem uma tradição muito, muito forte, muito consistente em Guarapuava na ovinocultura. Inclusive, um dos maiores rebanhos do estado esteve presente aqui no município, né? Sim, era do ponto de vista de número de rebanho, Guarapuava era destaque, né? Sempre foi. Devido às áreas extensas que nós temos, né? Guarapuava, para ter uma ideia, começava aqui no Rio dos Patos e até Foz do Iguaçu, tudo era Guarapuava. Então, antiguíssimo, né? Dos municípios eram os maiores municípios, né? E dos maiores. Hoje continua sendo. O Paraná é o maior município em extensão e talvez até do sul do Brasil seja o maior município em extensão. Então, tudo isso facilitava, né, a criação de muitos animais e Guarapuava tem essa tradição. Como falou o secretário, raças hoje especializadas na produção de carne, né? Mas que no passado já tivemos outros animais de cruzas, com lã, por exemplo, que é altamente significativa a quantidade produzida por aqui, né? Mas hoje nós estamos especializados basicamente em raças de carne, né? Carníceras. E nesse andar do tempo, nessa linha do tempo, nos projetos, nós tivemos aqui, o senhor também teve a oportunidade de estar lá no IDR, oriundo do IDR aqui no estado do Paraná, né? Também o senhor amigo teve a oportunidade de participar. Como é que foi esse cenário da ovinocultura no estado do Paraná? Como é que vocês viram esses momentos, diversos momentos, desde a década de 80, com a importação de animais no programa do estado, né, que teve um volume de animais importado, uma segunda fase do Cordeiro do Paraná, e agora o estado trabalhando para ter uma terceira etapa do Cordeiro do Paraná. Como é que vocês veem esses diversos momentos da ovinocultura aqui no estado? Bom, a gente pode pontuar, né, como um momento marcante foi na década de 80, com alguns empresários fazendo importantes importações, tanto da Europa como dos Estados Unidos. Então, esse foi um momento que a gente trouxe um material genético de excelência da Holanda,
da França, em Texel, né? Depois da Inglaterra vieram Hampshire Down e Suffolk, no começo da década de 80, também importantes importações, que deu uma impulsionada na ovinocultura de corte no Paraná, muito importante. No final da década de 80, início da década de 90, teve uma outra leva de importações significativas que o Paraná fez nas raças Suffolk e Hampshire Down, entendeu? E continuaram também vindo animais da França e da Holanda, Texel e Ile-de-France. E alguma coisa veio até da Nova Zelândia lá. Da Nova Zelândia além também de veio. Texel vieram Dorset e Paul Dorset, né? Tudo vindo da Nova Zelândia e que vieram para o Paraná aumentar a variabilidade genética dos nossos rebanhos. Né? Exatamente. E isso aí deu uma incrementada. Então você tem um rebanho característico, né? Tinha essa genética característica dali da Europa, né? Especialmente da Inglaterra, porque nos animais menores, porém mais convexos, né? E com uma alta densidade de carne. Entendeu? E depois, de um segundo período, vieram os animais do Canadá e dos Estados Unidos, que eram animais mais altos, com outro fenotipo, né? Entendeu? Com uma outra característica, sabe? E dessa mistura, entendeu? Que é quando chegaram os animais americanos e canadenses, nós tínhamos aí uma grande quantidade ainda de fêmeas, né? Com a característica inglesa, sabe? E europeia, de uma forma geral, daí nasceu um rebanho, entendeu? Que dá para se dizer que é um rebanho paranaense hoje. Tem um rebanho equilibrado, com animais equilibrados, de porte médio, né, de porte mediano, mas com uma alta capacidade, entendeu? De um bom rendimento de carcaça, uma alta capacidade produtiva. Precocidade dos animais, exatamente. E com o potencial de produzir esses cordeiros a pasto, né? Que é o que são destacável e que a gente está tendo a oportunidade de ver mais a campo. Né? Isso aí. Então, essa é a característica. Então, houveram investimentos. Na sequência desses investimentos, houve um grande programa, né, no Panela Cheia, né, que houve uma importação, não, uma compra, uma aquisição de um volume grande de animais do Rio Grande do Sul. Basicamente, animais de raça mista, né, corredalha ideal, que vieram de lá para poder fazer volume nos rebanhos comerciais e a gente poder iniciar a produção de ovinos mais comercial a partir dessas raças especializadas que eu comentei anteriormente. Então isso aí deu uma incrementada no nosso rebanho e se mostra hoje nas características que está aí. Depois, agora mais recentemente, houve outra entrada grande de animais também oriundos do Rio Grande do Sul e também do Uruguai, entendeu? Que deu mais uma oxigenada no nosso rebanho e mais uma evolução. Entendeu? E nesse período que surge daí as cooperativas de carne. Então surgiram inicialmente 5 cooperativas de carne no Paraná inteiro. Atualmente nós temos umas 3 ou 4 que são bem ativas, né? Cooper Aliança aqui no Guarapuava, a De Castro, né? A Castrolanda, entendeu? O Cordeiro Castrolanda, que é uma cooperativa também com uma experiência muito exitosa na produção de cordeiro. No Sudoeste, que era uma região que não era tradicional na produção de ovinos, cresceu absurdamente, cresceu muito a produção de ovinos naquela região ali, sabe, com a Associação do Sudoeste de Produtores de Ovinos. Enfim, depois teve também a cooperativa Capana, né? Lá na região de Londrina. A Caprevir também está próximo. A Caprevir também surgiu inicialmente a partir da Associação de Caprinocultores. A Caprevir atualmente está trabalhando com ovinos, mas ela inicialmente ela trabalhou fortemente com as importações de caprinos da raça Boer, que ocorreram também ali no final da década de 90, início dos anos 2000. Houve grandes importações do ovino Boer, que era uma raça que nós não tínhamos aqui no Paraná, sabe? E deu um up, sabe? Viabilizou a caprinocultura, digamos, no Paraná. E fruto dessas experiências, desses empreendedores, né? Desses empresários e dessas políticas públicas, hoje a gente está com essas cooperativas aí assim, trabalhando com bastante êxito.
eu penso que ainda temos muito que crescer, a nossa produção de ovinos ainda está muito abaixo da necessidade, da demanda do mercado, tanto do Paraná, que sabe, que quanto mais dos grandes mercados aí das grandes cidades do Brasil, sabe? Então a gente tem aí uma perspectiva de crescimento muito grande. Temos muito que crescer. Então, isso aí é o desafio hoje que a gente tem. Tanto que no Paraná está se incubando a ideia de um centro de pesquisa em pequenos ruminantes, que a gente tinha um projeto de colocar isso funcionando aqui em Guarapuava. Hoje ele está se deslocando, entendeu, para a região de Castro, sabe? Então existe essa tendência de se criar lá uma discussão muito grande dentro do IDR, dentro da ovinocultura de uma forma geral, um centro de referência, um centro de referência para poder investir principalmente em pesquisa. Então hoje o Paraná, a média do tamanho da propriedade do Paraná é de 50 hectares de tamanho médio. Então a gente hoje são basicamente propriedades de pequeno porte e tem uma produção de grãos significativa. Apesar do nosso estado é pequeno de extensão territorial, mas ele é o segundo maior produtor de grãos do Brasil e o primeiro maior produtor de proteína animal do Brasil. Então nós temos uma produção de proteína animal muito grande e uma vocação, digamos, para essa produção. Entretanto, a ovinocultura está precisando se adaptar a essa característica de produção nossa, né, que é uma produção mais intensiva, sabe, com cordeiros a pasto, mas porém suplementados para poder suprir a necessidade do mercado e também para poder atender a característica da nossa propriedade. Claro, porque as nossas propriedades encaixam muito bem. Que encaixa, ela tem que haver essa característica de produção, que uma produção intensiva, por mais que você faça pasto, ela tem que ser suplementada para você poder fazer cordeiros precoces, né? Secretário, exatamente nesse ponto que eu queria chegar aqui, no papel do Estado, né? O Estado do Paraná, eu tenho falado por onde tem passado, já conversando com outros criadores de outros estados, e falei aqui inicialmente na nossa conversa que eu fico muito feliz, estou feliz de ver o que estou vendo no Estado do Paraná, né? Pelo potencial do Estado em produção, pela capacidade do Estado em produzir, pela organização dos produtores e ver essas características aqui que o Estado tem, que são positivas na produção de ovinos. Mas falando em política pública, né? Nós tivemos aí esses momentos do IDR, nós tivemos o Coopera Paraná, nós tivemos várias iniciativas diversas de fomento. Como é que vocês veem esse papel do Estado no fomento, e em especial da Prefeitura Municipal de Guarapuava, que já teve esse contexto da ovinocultura e tem esse potencial de produção? Então, no Paraná, o Estado teve presente no desenvolvimento da ovinocultura, né, nos últimos 40, 50 anos. Inicialmente com aquelas importações, né, com aquele fomento que foi feito, trazendo rebanhos comerciais. Vieram aproximadamente 200 mil ovelhas. Na importação, né, que veio do Rio Grande do Sul. Daí depois teve outro da Café do Paraná, que era uma quantidade razoável também, só com animais bem maior qualidade do que os primeiros. Né? Mas as duas foram muito importantes para o Estado, porque por mais que alguns rebanhos se definharam, muita gente continuou com aqueles animais, né? E aquilo ali foi multiplicando. Então esses dois projetos do governo do Estado foram importantíssimos. Foram momentos que definiram muito aí o rumo da ovinocultura. Exatamente. E depois, um terceiro momento, que eu acho que foi fundamental também, o incentivo que a antiga Emater, né, atualmente o IDR, deu na questão do associativismo e cooperativismo. Então, as cooperativas foram todas estimuladas, incentivadas e orientadas como uma política pública da antiga Emater, né, no sentido de organizar os produtores para poder fazer a comercialização e poder padronizar sistemas produtivos, enfim, para poder fazer o aprimoramento buscando um sistema mais integrado, que é um exemplo que a gente tem das outras cadeias produtivas, como avicultura e suinocultura, lógico, respeitando as características da ovinocultura, mas o sonho sempre foi o de organizar um setor produtivo no sentido de produzir
de forma organizada e padronizada. Então, se a gente não tem padrão, você não tem produto valorado no mercado. Então, isso aí foi uma estratégia também lá de 15 anos atrás, aproximadamente, 10, 15 anos atrás, que o IDR teve uma participação importante. E a Secretaria da Agricultura, mais recentemente, questão de uns 7, 8 anos, vem com esses projetos de incentivos de fomento na área de investimento. Então, o Coopera Paraná é uma das políticas aí, assim, que ficou disponibilizada para essas organizações, né, para essas cooperativas e essas associações, para poder acessar recursos de uma forma subsidiada, sabe, para poder organizar, seja na área de barracões, entendeu? De abatedouros, sabe, de viabilizar acesso aos produtores alimentos de melhor qualidade. Enfim, são várias as linhas de atuação que o Coopera pode atuar. E essas cooperativas, obviamente, também fizeram uso desse recurso para poder evoluir, para poder investir nas suas estruturas e poder crescer. Ainda são cooperativas pequenas, né? Obviamente, não dá para comparar com as gigantes da avicultura e da suinocultura que estão aí, né? Mas são cooperativas que hoje estão muito bem consolidadas. Exatamente. Elas estão muito conscientes de onde podem chegar. São cooperativas que ainda têm um volume de produção pequeno, mas elas têm uma potencialidade de crescimento muito grande. Então é uma questão também de haver uma continuidade no incentivo a essas políticas públicas e outras, né, que venham surgir no futuro, para a gente poder dar continuidade nesse avanço da ovino-caprinocultura no estado do Paraná. Eu quero fazer uma provocação na mesa aqui agora, né? Como não pode deixar de ser, uma boa provocação. Por onde a gente tem passado, não só no estado do Paraná, mas nos 4 estados da região sudeste que eu tive a oportunidade de passar, eu estou na atividade já há quase 19 anos e tem 19 anos que eu escuto falar que falta cordeiro. Mais recentemente, nos últimos 5 anos, isso tem crescido, essa falta de cordeiro no mercado. Nós estamos vendo movimentos diferentes acontecendo em diversos estados brasileiros, no Nordeste, várias organizações de frigoríficos, grupos de produtores, cooperativas ou associações, como está acontecendo na região sul e na região sudeste. Mas a demanda, né, ainda é muito maior do que a nossa capacidade de oferta. Nós ainda estamos importando cordeiro, né? Importando cordeiro do Uruguai, importando cordeiro do Chile, da Argentina, até da Austrália, nós chegamos a importar cordeiro. Na opinião de vocês, né, o que falta para nós termos aí um aumento da produção de cordeiro e, consequentemente, o aumento do consumo e ter mais produtores e mais pessoas trabalhando na atividade e aumentar os rebanhos existentes? Qual a visão que vocês têm disso? A sazonalidade de produção, né? Então, as ovelhas, nossa região, são que tem um ciclo em determinada época do ano. Okay. Isso aí nós temos que mudar. Tem que fazer algumas atividades para que isso não seja quebrado, né? Pelo menos 3 crias em 2 anos. Né? Parte de 8 meses. Né? Nós temos que trabalhar com genética, de repente, também. Então, nós temos o trabalho da Arco, selecionando alguns genes em algumas raças, tipo burula, né? Que é a ovelha que tem aquela genética, produz. A raça Texel, por exemplo. Também produz partos gêmeos, né? Ou até trigêmeos. Outra coisa, alimentação. De repente, né, nós temos que trabalhar bastante sobre isso, em alimentação para ativar o cio. Quantidade de luz, mesma coisa. Então, são várias técnicas que agora podem ser colocadas à disposição do produtor para que essa sazonalidade seja um pouco superada. Não vai interceder de 100%, mas vai diminuir um pouco, né? Mas é uma característica das nossas raças laneiras, né? Sim, claro. Isso aí nós não podemos fugir disso. Diferente do Maldorf, Minas Gerais, o White Dorf, que cicla o ano todo. Então aí isso aí também tem que ser visto. Então o produtor tem que ter produtores dessas outras raças também para suprir a demanda numa determinada época do ano, né? Eu acho que parte do problema também, algo que você tem trabalhado em relação a isso, é a questão do conhecimento da atividade também, né? Porque sempre quando vai conversar com o produtor sobre qual atividade ele seria mais rentável na propriedade, ele sempre está preocupado com o mercado, né? Tem mercado para isso, né? E a gente está vendo uma atividade que tem mercado, mas falta produtor.
Então eu acho que as pessoas não conhecem essa realidade. Às vezes ela quer começar uma atividade nova, né? Algo novo, que ela vê uma reportagem, vê algo na internet sobre isso, e às vezes não tem mercado para isso, né? E a gente está vendo uma atividade que tem mercado, mas está faltando gente para trabalhar, né, nesse mercado. E você tem feito um trabalho importante nesse sentido, né, de divulgação. A gente tem visto até, e aí continua a minha provocação na visão de vocês, de buscar, né, aqui no Paraná, por exemplo, buscando cordeiro em Pernambuco, buscando cordeiro na Bahia, com esse potencial que nós temos de produção de cordeiro, né? O que está faltando, secretário, para a gente botar isso aí, essa quinta morra abaixo? É uma provocação importante, porque a gente tem, eu tenho que concordar com aquilo que o Hamilton falou também, sabe, que são várias linhas para atacar, né? São várias coisas. Uma, sem dúvida, sem sombra de dúvida, é a questão da genética, né? Então, a gente, nessas raças carniceiras, a gente tem uma limitação nesse aspecto, né? Então precisa efetivamente fazer trabalhos de melhoramento. Agora, aqui em Guarapuava, especialmente, a gente tem alguns recursos aí, assim, com o Instituto, né, com o IPEC, com o Instituto de Pesquisa em Genômica, entendeu? Que pode nos ajudar, sabe, no aceleramento, né, para acelerar esses processos esse trabalho de melhoramento. Então, eu acho que a estrutura que a gente tem aqui, assim, poderia contribuir muito nisso. Sabe? Obviamente, juntamente com isso, não adianta a gente ter um volume maior de partos duplos se a gente não tiver tecnologia para atender. Sim. A nossa mortalidade ainda é alta, entendeu? A mortalidade de cordeiro, né, e a mortalidade materna ainda está alta no rebanho comercial. Então, a gente precisa ainda melhorar bastante na questão do manejo sanitário, no manejo, no planejamento forrageiro, que na medida que você diminua a sazonalidade, que você vai ter cordeiros em diferentes estações, a gente tem o desafio de ter alimento para atender essa característica. Então isso aí é uma sequência, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, manejo de cordeiro, para reduzir a mortalidade de cordeiro, manejo da ovelha, a ovelha com cordeiro ao pé, para diminuir a mortalidade de cordeiro ao pé, são desafios que a gente ainda tem no rebanho comercial. Você tem produtores de elite que ainda se batem com isso, imagine o comercial, quando você tem um volume maior de matrizes e às vezes não tem tanta oferta de alimento. Sabe, eu acredito muito na nossa capacidade de produção de alimentos. Uhum. Então, a atividade hoje aqui no Paraná, pela característica fundiária do nosso produtor, eu acredito que a gente trabalhar com produtores que façam uso de silagem pré-secada, de feno, sabe, que façam suplementação com grãos, ainda a alternativa de crescimento da atividade. Eu vejo aqui no Paraná o crescimento indo por uma intensificação da produção a partir da nossa produção forrageira, entendeu? Tem que estar uma coisa ligada a outra. Tem que andar junto. Tem que andar junto, entendeu? Eu vejo dessa forma. Eu penso assim que o creep feeding foi uma tecnologia que deu uma melhorada muito grande nisso aí, entendeu? Hoje, a maioria dos produtores já estão praticando, sabe? Então só que tem ainda muita coisa para melhorar, muita coisa para aprimorar. Então, exatamente nesse ponto, secretário, dentro dessa política, né, de fomento que, no caso, a Prefeitura Municipal aqui de Guarapuava, através da Secretaria Municipal de Agricultura, comentava há pouco aqui, né, o senhor tem um time aqui de excelência, o senhor tem uma equipe multidisciplinar aqui com profissionais, né, altamente capacitados para fazer um trabalho, né, e que estão fazendo um trabalho, diga-se de passagem, referência, modelo, para que outros municípios possam copiar, que é exatamente esse fomento à ovinocultura. Nós temos aqui no Paraná diversas instituições de ensino sem pesquisa, a Universidade Federal do Paraná, a PUC Paraná, nós temos a Universidade Estadual de Maringá, aqui mesmo a Universidade do Centro-Oeste, né? Enfim, nós temos aí também muito conhecimento técnico produzido e que nem sempre a gente está tendo velocidade que esses conhecimentos estão sendo gerados de chegar no produtor. Como é que o senhor vê esse papel aqui, essa equipe que o senhor tem aqui, de sair na frente no estado do Paraná, de fazer esse trabalho de fomento, difusão e principalmente de capacitação do produtor? Aí você tocou num ponto chave. A questão da assistência técnica ela é fundamental. Não adianta a gente ter uma tecnologia de ponta, ter um rebanho de ponta, se você não comunica isso
aos produtores, você não leva essa tecnologia para os produtores. Então, desde que a gente assumiu, a primeira medida que a gente procurou tomar é que não perecesse essa assistência técnica, né? Porque o projeto que foi implantado, ele permanecesse, a gente pudesse dar continuidade e queremos intensificar isso nos próximos anos de mandato, mas tem que ter por base assistência técnica. Não adianta eu fazer fomento para o produtor, entendeu? Se não tiver um técnico junto, acompanhando o produtor, orientando, capacitando, e isso é um trabalho contínuo. A gente vê pela experiência que a gente tem em outras cadeias produtivas, no leite, no corte, na avicultura, na suinocultura, entendeu? A gente percebe tanto na assistência técnica pública como privada, como o grande componente, né, o principal componente para você levar o desenvolvimento. Sabe? Não adianta você produzir grandes tecnologias, importantes tecnologias nas universidades, se você não tem aquele canal de comunicação que leva essas tecnologias e principalmente traz de volta. Porque nem tudo aquilo que é produzido na academia é aplicável na prática junto ao produtor. Então, você ter essa tecnologia de forma acessível ao produtor, seja pela complexidade, seja pelo custo, sabe? Ela tem que ser viabilizada. E quem traz isso para dentro da cadeia produtiva, para o diálogo entre esses atores, né? É o técnico, entendeu? É o técnico de campo. Porque ele vê a coisa na prática lá, entendeu? Então, por que o FAMACHA hoje é um método consagrado no controle da verminose e ovinos, né? Porque é uma tecnologia muito prática, de fácil adoção, entendeu? Então, e você vê o resultado, né? Então, o técnico que está aplicando isso lá na prática consegue captar o resultado, tanto no ponto de vista da redução da mortalidade nos rebanhos, como na melhoria de ganho de peso, entendeu? No ganho de peso dos rebanhos, podendo expressar a precocidade que a nossa genética tem. Não adianta você ter precocidade, você ter carcaças convexas, bons reprodutores, uma boa genética, se você não tem comida e não tem controle sanitário para essa genética se expressar. Tem que andar junto, tem que estar tudo azeitado. E quem é esse azeite é justamente a assistência técnica. Então, por isso eu vejo a ovinocultura hoje como extremamente dependente da assistência técnica. Se não tiver essa conversa, esse técnico no campo, sabe, levando essa informação, é muito fácil o produtor abandonar a atividade. É muito fácil, entendeu? Então, ele precisa do incentivo, precisa colher os resultados ali, assim, daquelas orientações, daquelas recomendações dadas. Aí é a hora que ele começa a ver que não morreu o cordeiro, né, morreram poucas fêmeas ou não houve uma baixa mortalidade de matrizes, isso aí vai dando um estímulo, uma boa remuneração também pelo seu produto, entendeu? Lá na ponta, cordeiros bem terminados, bem acabados, que vai gerar uma boa remuneração. Tudo isso vai servindo de motivação para o produtor continuar na atividade e até mesmo crescer. Entendeu? Então, esse é o desafio. Trabalhar realmente esse ponto da cadeia que é a assistência técnica. Outro ponto que eu acho importantíssimo, muita gente se desestimula em função da verminose. Mas a verminose não é o problema do animal, a verminose é o problema nosso, do técnico que não orienta, é manejo, né? Então, o principal problema é esse: mortalidade de fêmeas, mortalidade de cordeiros, né? A fêmea não produz leite, o cordeiro vai morrer, né? Em função da verminose. Então, esse é o grande entrave hoje, queira ou não queira, sempre foi, muito tempo atrás, é o grande entrave é dominar de fato o conhecimento aplicado, conviver com os problemas centro econômico, né? Mesmo aquele técnico que está indo no campo toda vida, leva e faz o FAMACHA. Pô, mas essa ovelha, outra vez que eu fiz, não precisou desverminar. Aguarde de novo. Então vamos selecionar esses animais mais resistentes, né? Exatamente. Mas isso tudo é o cara de campo, não é nós aqui dentro do escritório. Vai dizer, aquela ovelha lá dá para dizer que ela é resistente. Não, mas é um trabalho. São informações zootécnicas dia a dia, né?
Então só isso só tem se estiver lá no campo, junto com o produtor, vendo a dificuldade dele. Né? É sempre multicausal a causa da verminose, e também para você resolver você tem que adotar várias medidas, né? São várias ferramentas. São várias ferramentas. Então o FAMAT foi uma ferramenta importante, a desverminação estratégica é uma ferramenta importante, a seleção de animais resistentes é outra ferramenta importante. A somatória disso aí, a evolução disso aí é que vai trazer o resultado. Né? A difusão de tecnologia, assistência técnica, como o senhor coloca, é essencial para a coisa funcionar. Exatamente. Então, esse que eu vejo como o óleo, né, da engrenagem. Com certeza, é o óleo da engrenagem. fato. Tem que ter várias engrenagens ali, assim, da pesquisa, sabe, da aplicação da genética, sabe, várias engrenagens funcionando ao mesmo tempo, mas assistência técnica é fundamental, sabe? Então eu vejo por aí. E também o incentivo ao cooperativismo, né? Nós aqui no Paraná temos essa experiência exitosa em várias cadeias produtivas, né? E a gente vê a evolução da ovinocultura nesse caminho, tanto que as regiões aí que você está investigando, que está fazendo esse levantamento, está percebendo que a ovinocultura e a caprinocultura está mais se desenvolvendo aonde tem a presença de associações e de cooperativas mais organizadas, mais fortalecidas, é onde você consegue manter a atividade mais viva, né? Então é por onde a gente vê o caminho do crescimento da ovinocultura. Bom, perfeito, então vamos caminhando aqui para o final dessa visita, diga-se de passagem, é uma oportunidade bastante ímpar de nós conhecermos um programa de fomento municipal aqui na Prefeitura Municipal de Guarapuava. Secretário Celso Fernando Antônio, obrigado por nos receber, secretário. Também o senhor Hamilton, nessa longa jornada, ex-presidente também da Ovinopar, já há muito tempo, também inspetor técnico da ARCO, né, atuando aqui na ovinocultura. Também Ivan Carlos, Décio Machado, obrigado aí por nos acompanhar nessa visita a campo, né, de conhecermos um projeto que realmente traz, né, novos horizontes para a agricultura, com o município à frente de programas de fomento. Eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem final para quem acompanha a Expedição do Brasil, sejam produtores ou consumidores da cadeia produtiva de ovino e caprinocultura. A gente agradece, eu acho que essas iniciativas, que nem vocês estão fazendo, de conhecer por dentro, né, a ovinocultura, ela é fundamental para nos orientar caminhos, né? Caminhos futuros e promover essa troca de experiências, sabe? Não é porque nós estamos percebendo que o nosso caminho é um caminho bom que a gente não vai adotar outras visões do desenvolvimento da cadeia produtiva. Então toda troca de informação ela é fundamental. Tem vários aspectos aí, várias tecnologias que a gente pode trazer, muita coisa que foi desenvolvida na tecnologia de reprodução, mesmo de alimentação, que a gente pode trazer de outras regiões do Brasil para o Paraná, sabe? Assim como, então como a gente pode exportar aquelas experiências exitosas, né? Eu acho que essa troca e uma iniciativa como essa, de se conhecer em profundidade a cadeia produtiva, ela é importante para você poder desenvolver políticas públicas mais assertivas, né? Políticas públicas que tragam resultados que acertem na veia, né? Mais cirúrgica, né? Para a gente poder continuar a evolução da cadeia produtiva, sabe? Então, Guarapuava tem uma experiência, sabe? Está aberta a dividir a nossa experiência com outros municípios, com outros gestores públicos, né? E a gente também está aberto a conhecer novas experiências ou experiências exitosas de outras regiões. Então, tudo isso, eu acho que essa troca é importante para a gente para promover desenvolvimento. Bom, eu agradeço uma vez mais a oportunidade, secretário, mais uma vez, em seu nome, parabenizo todo o Executivo Municipal. Quem quiser fazer contato, conhecer o trabalho, participar do projeto de fomento à ovinocultura aqui da Secretaria, tem um telefone, um site, como é que é esse contato? Então, nós temos o telefone da Secretaria de Agricultura, que é o 3142 4100, né? Seria o link para você acompanhar.
E a gente a nossa equipe técnica aqui assim está disponível para poder passar a orientação de como é que funciona o nosso programa aqui, o municipal, né? Que é o programa da seção incomodato de ovelhas, né? A partir de produtores previamente capacitados, né? E selecionados para poder receber esse pequeno rebanho e dar início à atividade, né? Fica o contato, os links aqui da Secretaria Municipal de Agricultura aqui no município de Guarapuava. A Expedição Brasil vai ficando por aqui. Você que nos acompanha nessa jornada pelo estado do Paraná, nos siga no Instagram, no Facebook, para você ver o dia a dia da expedição e o vídeo completo desta visita e das outras que estamos fazendo, você vai acompanhar no canal do YouTube. Forte abraço, até a próxima oportunidade.